Hora de conversar com Mônica Bergamo. O governo federal vai mudar o slogan. Sabe, o slogan atualmente, se não me engano, é União e Reconstrução. Governo do federal. É isso, né? Eu lembro de alguns. Eu lembro que no primeiro Lula era um país de todos. O da Dilma Rousseff no... Pátria Educadora. Lembra que causou super polêmica? Meio estranho, né? O do Temer era o que? União. Como que era? Deus acima de. Não era Ponte pro Futuro. Ponte pro Futuro era o texto, né? O texto que ele escreveu. O do Bolsonaro era Pátria Amada Brasil. E eu acho que são esses que eu me lembro. O slogan Temer. Ordem e Progresso, não era isso? Acho que... Ordem e Progresso, pode ser. Pode ser, Ordem e Progresso. E o Lula vai mudar pra quê, Mônica? E para qual slogan? Bom dia. É isso, o Megali, o governo deve mudar o slogan da administração, esse slogan União e Reconstrução. Ele foi lançado em 2023, Megali, olha aqui o que dizia o texto quando ele foi lançado, o texto enfim, o release oficial, né? Dizia que esse slogan tinha sido lançado para marcar o início da gestão, com o objetivo de promover a união do país e a recuperação econômica e social após um período de polarização. O slogan também acompanha uma marca visual que transmite a ideia de um esforço conjunto para superar desafios e tal. Digamos, Megali, que o slogan está um pouco ultrapassado, né? A questão da polarização não foi um período, a gente vê que a questão da polarização sobreviveu à eleição do Lula e que não há hoje, quer dizer, o governo está num outro momento, o governo não está no momento de união, o governo está no momento em que está sendo derrotado pelo Congresso Nacional, quando tenta aumentar alguns impostos, o governo partiu para uma publicidade mais forte contra isso, né? O Lula está disposto a partir para um enfrentamento em relação a esse assunto, dizendo que a renda no Brasil tem que ser distribuída e que é neste ponto que o seu governo passou a sofrer um ataque ao tentar fazer isso e que, portanto, há sim uma clara divisão no país. E vamos fazer esse enfrentamento, segundo ele, a decisão dele. O vamos é para o governo, obviamente. Ô Megali, então não combina mais, Megali, não sei o que você acha, um slogan União e Reconstrução, quando você tem uma absoluta desunião das forças políticas e as forças políticas muito importantes que até então estavam unidas a Lula, enfim, derrotando o governo fragorosamente no Congresso, tirando dele, segundo cálculos do próprio governo, 10 bilhões de programas sociais. Então, Megali, vai ter essa mudança, ao mesmo tempo, tem uma outra novidade aí, o presidente da Câmara, Hugo Mota, está em São Paulo, chegando em São Paulo, vai se reunir com 50 empresários, com a famosa Faria Lima, na casa do ex-governador de São Paulo, João Dória, que já foi um dos maiores opositores de Lula. Estará ele aqui hoje em São Paulo para jantar com esses empresários. Isso está sendo visto como uma demonstração óbvia de apoio dos empresários a ele. Portanto, essa é a situação. Megali, Hugo Mota com a Faria Lima aqui em São Paulo, na casa de Dória, e o Lula querendo mudar o seu slogan, tirando a parte da união. Vai manter provavelmente a parte da reconstrução, Megali. Tá bom, é engraçado, né? Jogou a toalha. Lidemos com a verdade. Porrada e reconstrução, como é que faz? Não tem união? O do Temer, como é que era? A Transilvânia é aqui? Eu acho que é isso, Megali. Eu não consegui arrancar de... Não, é Ordem e Progresso. Era Ordem e Progresso. E aí aparecem os memes. A do Temer era Ordem e Progresso. Ordem e Progresso, aparecem os memes, e um deles é a grávida de Taubaté segurando a parte azul da bandeira, né? O círculo azul da bandeira com Ordem e Progresso. Ordem e Progresso. Mas assim, o slogan, Megali, quer dizer, a comunicação, sempre é uma coisa que a gente fala, quer dizer, a comunicação não adianta ser só slogan, né? Ela tem que partir de uma realidade. A realidade do governo hoje, a realidade da eleição do Lula, qual foi a motivação para a eleição do Lula, que uniu, sim, forças até então muito divergentes, como Lula e Alckmin. A ideia foi união contra o radicalismo, união contra o bolsonarismo. Então, o motivo da eleição do Lula era derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro já está derrotado, Bolsonaro está sendo processado, Bolsonaro está fora do jogo. Então, precisa uma outra motivação, né? E seguramente esse slogan união
não coaduna com a realidade. Então não adianta a gente ficar com um slogan que pauta toda a comunicação do governo, que não tem nada a ver com o que está acontecendo no país. Daí a necessidade de voltar a se discutir essa mudança de slogan, Megali. Tudo bem. Eu não conheço slogan também que retrata a realidade, né? Eu nunca comi um cereal e isso despertou um tigre em mim. Não? Fale por você. Eu cresci assim. Eu comi bastante, cara. Talvez tenha despertado um hipopótamo em mim, né? Porque tem muito açúcar aquele negócio, mas tigre não. Mas tudo bem, ué. Então, um ponto pela sinceridade, então. Vamos ver que slogan vem aí. Mônica Bergamo volta com outros assuntos sempre exclusivos amanhã neste mesmo horário. Boa semana, Mônica. Até, Megali.